O mês de outubro vai ser extra especial. Isso porque eu tenho a missão de transformar outubro no mês do Halloween aconchegante. Oi, eu sou a Paloma e esse é o meu canal. Eu estou sempre falando de livros, adoro fazer um vlog de leitura. Dessa vez não vai ser diferente, mas eu estou aqui para apresentar o que vai ser outubro para vocês e também já começar mais um vlog de leituras. Não se preocupe porque eu vou fazer isso em todo vídeo pra gente realmente fazer um projeto bem legal. Se você me acompanha há mais tempo, você sabe que eu já gosto muito de fazer esse projeto em outubro. Primeiro porque outubro é o meu aniversário, então eu sempre gosto de me esforçar um pouquinho mais para fazer desse mês um mês especial. Segundo porque outubro é o mês do Halloween, que é um evento que eu não comemoro tanto assim, mas que eu sempre gosto de diversificar as minhas leituras, e dessa vez não vai ser diferente. Eu quero trazer uma coisa aconchegante para outubro, só que mesmo assim ainda vou ler algumas coisas mais ou menos assustadoras. Eu tenho uma lista enorme de livros para ler, de projetos e vídeos específicos para fazer aqui no canal durante o mês de outubro, mas eu quero antecipar um pouquinho esse mês, né, trazer um pouquinho aí para setembro, invadir o mês de setembro, para já começar com esse clima, né, para chegar a outubro a gente já tá assim no pico do clima de Halloween. Então para esse vídeo eu decidi trazer alguns romances para se ler no Halloween. Separei alguns títulos que parecem ser muito incríveis e eu espero muito que eles sejam assim nessa pegada de Halloween mais aconchegante que eu estou buscando. Então nesses primeiros minutos eu vou justamente apresentar para vocês quais títulos eu separei e o porquê. Eu separei 4 títulos com certeza e um título que eu ainda tô na dúvida se eu vou acrescentar aqui ou não, mas o primeiro livro que eu separei é um livro que já me chamou a atenção desde que eu recebi. Na verdade eu peguei no meu Kindle lá pelo NetGalley. Eu tenho parceria com a Companhia das Letras, consequentemente com a Paralela, e eles disponibilizam alguns livros pra gente pegar todo mês. Acabei pegando então O Amor Depois da Minha Vida, e esse aqui vai caber direitinho nesse tema de Halloween, romance. Sim, logo no primeiro capítulo ela vai comer um hambúrguer, alguma coisa assim, ela engasga e morre. Então ela acorda no pós-vida e ela entra nessa aventura pra conhecer o amor verdadeiro, é alguma coisa assim. Quando eu for ler, eu falo mais a sinopse pra vocês, tá? Esse aqui é só uma apresentação mais rapidinha pra gente entender o tema desse vlog. O segundo livro que eu peguei foi O Amor Não Morreu. Esse daqui também é muito interessante, porque pelo que eu entendi, a nossa protagonista acaba vendo fantasmas, não só isso, como ela vê o fantasma do amor da vida dela. Também é um romance que eu acho que entra nessa coisa de Halloween, né? De morte e amor, é tudo interligado, né? O terceiro título foi Morando com um Vampiro, que já é autoexplicativo, né, gente? A nossa protagonista acaba dividindo o apartamento com um vampiro, e nada mais do que um vampiro pra gente entrar no clima de Halloween. Eu gostaria até de ter trazido mais títulos de vampiro, porque eu acho que são criaturas da noite que sempre cabem em Halloween, mas esse eu acho que vai ser, assim, uma coisa mais contemporânea, mais divertida. O quarto título que eu coloquei aqui foi Cutelo e Corvo, um super lançamento da Arqueiro, e até agora eu não tô acreditando que esse livro existe. Pelo que eu entendi da sinopse na época que eu li, porque ele fez um sucesso absurdo lá fora, nesse livro nós temos 2 protagonistas que são serial killers, mas eles acabam matando pessoas que são criminosas, ou seja, eles são serial killers do bem, só que eles acabam tendo esse relacionamento, eles acabam se apaixonando com base nesse interesse em comum que eles têm. Existe coisa mais halloweenesca do que essa? E por fim, o título que eu ainda tô na dúvida se eu vou colocar ou não, porque eu ainda não consegui comprar, mas eu acho que cabe muito nesse vlog, é Angélica Frankenstein em Busca do Par Ideal. Nós temos uma protagonista que vem da família dos Frankenstein, então ela tá acostumada com essa coisa de montar pessoas. Ela acaba montando o amor da vida dela, porque ela demorou muito tempo para encontrar o seu amor verdadeiro. Só que quando ela cria, né, essa criatura que vai se tornar o amor da vida dela, ela também acaba encontrando outro homem que talvez seja o amor ideal, né, o par ideal. Então ela fica nessa coisa, e agora o que faço? Eu também acho que esse aqui caberia muito nesse vlog. Vamos ver se eu consigo comprar. Eu tenho mais um dia de Bienal ainda, vou dar uma olhada no preço lá pra ver se eu consigo incluir ele aqui, porque eu acho que vai ser muito divertido de ler. E essa é basicamente a minha lista, os livros que eu separei pra começar a entrar no clima de Halloween. Nada melhor do que um romance meio esquisito, com morte, fantasmas, vampiros e assassinos, pra gente começar
começar a fazer de outubro um mês muito especial e um Halloween aconchegante. Porque assim, mesmo que todos tenham esse tema esquisito, eu ainda acho que todos têm essa coisa do amor prevalece, sabe? E eu acho que também entra nessa coisa do Halloween aconchegante que eu estou buscando. Então eu espero muito que vocês gostem de me acompanhar nesse vlog, espero que seja muito divertido de ler e vamos nessa iniciar o nosso projeto Halloween aconchegante em outubro. As comemorações de Halloween já estão começando por aqui, então nada mais justo do que eu finalmente dar um start nesse vídeo. Pra vocês não vai fazer diferença porque eu apareci há alguns segundos, mas pra mim vai fazer porque agora sim eu vou começar a ler os livros que eu separei pra esse vlog. Eu fui na Bienal e ele tava até com preço bom, ele tava R$29, tava mais ou menos R$10 mais barato do que na Amazon, mas eu achei que seria legal fazer esse vídeo com 4 livros e não acrescentar mais nenhum título. Aí eu posso ler esse livro talvez no ano que vem, né? Ter um certo repertório pro ano que vem também. Então, pensando nisso e na ordem de leitura, eu vou começar com O Amor Depois da Minha Vida, porque eu acho que esse aqui vai ser o mais leve de todos. E aí eu vou meio que pesando um pouco a mão de Halloween até o final do vídeo. Então vamos começar com o que eu acho é o mais leve. Já vou pegar o meu Kindle e já vou iniciar a minha leitura hoje mesmo. E claro, vocês vão me acompanhar nessa. Eu ando lendo muitos e-books, então a bateria do meu Kindle tá acabando. Enquanto ele carrega, eu vim comentar com vocês o que é que eu tô achando desses 35% que eu consegui ler. O Amor Depois da Minha Vida vai contar a história da Delphi. Ela vive uma vida bem tranquila, bem pacata, até que um dia ela acaba engasgando com um hambúrguer que ela tá comendo e ela acaba falecendo. A Delphi então acorda numa lavanderia e ela acha tudo muito estranho porque ela não entende o que tá acontecendo, até que uma mulher aparece nessa lavanderia e explica pra Delphi que ela faleceu e que ali é o além-vida. Essa mulher é como se fosse uma psicóloga do além-vida, ela trata dessa transição, né, da vida para o além-vida e ela explica pra Delphi que ela tem que se acostumar com aquela vida porque é aquilo que ela tem agora. A Delphi fica muito confusa, ela não sabe o que tá acontecendo, ela não aceita que ela faleceu. Então ela sai correndo, né? Só que nesse rompante dela, ela acaba esbarrando com outra pessoa que também está nessa lavanderia, que é o Jonah, que é um cara super lindo, maravilhoso, fofo, e eles acabam tendo uma conexão instantânea ali naquele lugar. Eles começam a ter esse clima, né? Rola uma química incrível entre eles, só que essa outra mulher, eu acho que o nome dela é Merit, ela na verdade fala pra eles que foi um engano, o Jonah não deveria estar ali, ele acabou meio que tendo assim, como se fosse uma parada cardíaca, vamos colocar. Ele tá no além-vida, mas ele não tem que estar ali porque foi um engano. Então ela acaba mandando ele de volta pra vida. E a Delphi fica muito chateada porque é a primeira vez que ela sente essa conexão com o homem. A Merit fala pra ela então que
tem uma solução pra esse problema, até porque ela sente que o Jonah é a alma gêmea da Delphi e ela decide testar essa teoria, uma coisa que ela nunca fez antes. Ela envia a Delphi de volta à vida, só que ela tem 10 dias para encontrar o Jonah na vida mesmo, assim, na realidade. E nesses 10 dias ela tem que fazer o Jonah beijar ela por vontade própria. Se ela falhar nessa missão, então tudo acabou e ela tem que voltar para o além-vida. E é basicamente aí que eu tô. Só que eu já entendi qual vai ser o plot desse livro de romance, pelo menos eu espero que seja esse, porque a Delphi tá nessa busca, né, pelo Jonah, ela quer muito encontrar ele, só que ainda assim ela precisa de ajuda de outras pessoas pra fazer isso acontecer. Então nesse caso, ela acaba conhecendo pessoas que ela nunca teria conhecido antes se ela não tivesse se esforçando pra viver uma vida diferente, e essas pessoas vão ser muito importantes pra que ela tenha uma vida melhor. Não só isso, como a Delphi tem um vizinho que é lindo, maravilhoso e super rabugento, e eles não se gostam, eles têm essa coisa meio de haters to lovers. Então eu creio que eu já tô entendendo qual vai ser o plot do livro, mas eu tô assim gostando muito da história, uma história muito engraçada, muito leve, muito despretensiosa. Apesar de falar de morte, né, eu acho que esse com certeza assim, da lista que eu peguei, é o livro mais engraçado deles, porque a Delphi, ela tem essa coisa meio desengonçada, sabe? Ela é meio atrapalhada, ela é super nerd. Ela faz algumas coisas que ela fica com muita vergonha, ela fala algumas coisas que ela não deveria falar, sabe? Ela tem essa coisa meio... a cabeça não tá conectada com a boca. Como personagem, ela tá sendo bem legal de acompanhar. Eu espero gostar desse livro, espero que o plot seja esse mesmo que eu tô imaginando, e assim, se for esse, eu acho que eu vou curtir mais do que o plot original da história, o fato dela ter uma alma gêmea que ela conheceu no Além Vida. Mas, enfim, conforme eu for lendo, eu vou atualizando vocês nesse vlog. Enquanto meu Kindle carrega, eu tive uma outra ideia, porque eu gosto muito de assistir séries e filmes, mas eu sinto que eu não faço o bastante, tanto quanto eu gostaria, por conta das minhas leituras. Então eu queria aproveitar todos os vídeos que eu vou fazer para o mês do Halloween e também acrescentar alguns filmes e algumas séries com a minha opinião final de cada um, pra fazer um negócio bem completo pra vocês. Vou ler e vou assistir algumas coisas. Aproveitando que eu tenho esse tempo livre, eu quero assistir um filme que eu tô ouvindo muito falar sobre ele. Eu já conhecia ele, assim, de outras épocas, sabe? De outras pessoas falando, mas eu nunca assisti. E por conta do clipe da Sabrina Carpenter, ele tá voltando a ter o sucesso que ele teve na época que ele saiu, que é A Morte Lhe Cai Bem. Esse filme parece ser muito incrível, ele tem duas atrizes maravilhosas nesse papel. A primeira é a Goldie, ela é a mãe de uma atriz famosa, só que nessa época ela já fazia muito sucesso porque ela era muito bonita. E a segunda atriz é a Meryl Streep, que é uma coisa que a gente não vê hoje em Hollywood. A gente não vê a Meryl fazendo papéis de mulheres bonitas, então eu acho que esse filme foi um dos poucos que ela realmente se sentiu bonita. Então eu quero assistir esse filme. O par romântico dela, se eu não me engano, é o Bruce Willis, isso. É uma coisa bem complicada e bem engraçada, espero. Então vamos assistir esse filme pra ver se ele realmente é bem legal, quantas pessoas dizem. Eu ainda tô assistindo, falta metade do filme, mas eu queria fazer um comentário antes que eu esqueça de fazer, porque na minha opinião final eu vou esquecer. As duas amigas, uma chama Madeline e a outra chama Helen. Só que como elas se chamam, né, uma a outra pelos apelidos, uma fica Mad e a outra fica Hell. Eu acho que isso foi proposital, porque Mad é louco e Hell é inferno em inglês. Então assim, o apelido delas já dá a entender, assim, a personalidade. Esse foi um dos filmes mais malucos e bizarros que eu já assisti na minha vida, gente. Eu não acredito que ele existe. É estranhíssimo. Ele foi lançado em 92. Ele parece que é mais antigo por conta das temáticas dele, mas é de 92. E ele vai contar a história dessas duas supostas melhores amigas, porque elas basicamente se odeiam. Uma delas é a Madeline, que é a Meryl Streep. Ela é uma atriz famosa, super linda. E a outra é a Helen, que é a Goldie, no caso. E ela é mais introvertida, ela é uma escritora. E ela tá noiva desse cara, né, que é
o Bruce Willis. Elas acabam se encontrando e rola uma química ali entre a Madeline e o noivo da melhor amiga dela, então ela acaba se casando, roubando o noivo da melhor amiga. E a Helen, ela era uma garota mais introvertida, mais tímida, ela faz da vida dela uma jornada de vingança, basicamente. Ela quer se vingar da Madeline por roubar o marido dela. Só que as duas são completamente obcecadas por beleza física, elas querem ser uma mais linda do que a outra, e isso meio que rege a vida delas. Elas acabam encontrando uma mulher que tem uma poção mágica da juventude, assim, se você toma, você nunca envelhece. Só que essa poção tem alguns efeitos colaterais, vamos dizer. O corpo pode ser danificado, mas você ainda vive, se é que vocês me entendem. Ou vocês realmente não estão entendendo nada e tudo bem, mas vocês têm que assistir porque eu não consigo explicar esse filme, ele é muito bizarro. Mas ainda assim, ele foi muito interessante, eu acho que é uma ótima pedida para assistir na época do Halloween. Ele tem algumas coisas, algumas cenas que incomodam, porque em 1992 ainda era aceitável fazer algumas coisas que hoje já não é mais aceitável, a gente já não aceita mais. Ele é meio gordofóbico, meio machista, mas ainda assim, é um filme tão bizarro que você acaba relevando essas coisas. E eu recomendo muitíssimo esse filme pra vocês. Se você tem agonia com coisas quebradas, coisas de corpo, talvez não seja uma boa pedida pra você, mas ainda assim, gente, eu achei incrível. As duas atrizes principais estão magníficas, elas estão muito lindas, eu juro. A Meryl Streep tá a elegância pura, a Gold sempre foi linda. Aliás, eu gostei dessa troca de papel que eu falei pra vocês, eu acho que foi muito interessante ver as duas em papéis trocados pra variar, mas eu entendo porque é que esse filme é tão icônico, assim, e juro. E quando eu fui marcar que eu tinha assistido, né, no aplicativo que eu uso, que aliás é o TV Time, tá? Eu já uso há bastante tempo, amo. Algumas pessoas fizeram resenhas lá e a maioria dos comentários é de 2024, 2023, principalmente agora esse ano por conta do clipe da Sabrina Carpenter que reviveu esse filme de alguma forma. Então assim, eu tô feliz por ele ter o sucesso que ele tem, porque ele é muito engraçado e ao mesmo tempo muito bizarro. É 1992, né? Assim, eu fiquei surpresa com a qualidade dele por ser tão antigo. Mas, enfim, gente, foi isso que eu achei de A Morte Lhe Cai Bem. Recomendo, mas com ressalvas. Finalizei minha leitura de O Amor Depois da Minha Vida e eu gostaria muito de ter começado esse vídeo com uma ótima leitura, mas não foi dessa vez porque eu não gostei muito desse romance. Na minha atualização da metade ali, eu acho que eu tava muito confiante de que esse livro ia continuar muito legal até o fim, eu tava com esperanças de gostar dele. Eu não acho que seja um livro ruim, mas eu acho que algumas partes técnicas assim dele não funcionaram pra mim e por isso é que eu não gostei muito da história. Ele começou muito bem, ele começou muito coeso, a escrita da autora fazia sentido, o plot fazia sentido, ele era engraçado, só que da metade pro final ele ficou muito cansativo pra mim, justamente nesses pontos que eram positivos antes. Nós basicamente temos uma protagonista em busca do seu suposto amor verdadeiro, só que eu comento com vocês no meu último take, né, de opinião, que na verdade esse amor verdadeiro talvez não fosse quem ela estava pensando, e eu gostei muito dessa mudança de plot, eu acho que fazia muito mais sentido com a história, só que no final a autora decidiu manter o plot do início e isso foi se arrastando até o fim. Eu não acho que foi uma boa escolha dela porque ficou super cansativo e não exatamente fez sentido com o resto da história. Eu acho que se a autora tivesse se utilizado desse plot, dessa mudança de plot pra também mudar o teor da história, tinha ficado mais interessante. Eu gostei da protagonista, eu gostei do interesse romântico, ele é muito interessante, só que eu acho que nada é muito profundo nesse livro, ele é meio raso assim, sabe? Até o relacionamento dos dois começa de uma forma que não me agrada muito, porque foi uma forma muito rasa também, e que é uma coisa que me incomoda em outros livros, tá? Esse não é o único, que é o fato de que o relacionamento deles só se aprofunda quando tem intimidade física. Aliás, esse livro tem sim cenas picantes, tá? E elas são bem, assim, não vou dizer que elas são bem descritivas, mas elas estão presentes numa parte da história que... Enfim, então eu acho que o relacionamento deles não aprofundou tanto quanto eu gostaria. Eu não senti que era verdadeiro, sabe? Eu não senti que os sentimentos entre eles eram verdadeiros. Até porque a protagonista, ela reluta um pouco em acreditar que eles podem ter sentimentos um pelo outro. O final...
Me agradou mais ou menos, assim. Eu diria que eu não tava esperando o que aconteceu, foi uma boa surpresa. Eu acho que a autora pelo menos fez isso, sabe? Ela me pegou de surpresa, eu não tava esperando o que aconteceu, mas não quer dizer que eu gostei dele. Eu acho que a autora também poderia ter escrito o final de uma forma diferente. Então, assim, percebem que eu fiquei muito à parte da história da metade pro final, né? Eu fiquei muito distante, eu não me conectei muito com o relacionamento dos dois. Eu não sei, gente, eu acho que esse livro simplesmente não funcionou pra mim. Eu não consigo exatamente explicar pra vocês o que é que me fez não gostar dele, sabe? Apesar de todos esses pontos negativos que eu falei. Eu acho que ele poderia ter sido melhor e não foi. É basicamente essa a minha opinião. Eu li esse livro, né, pra gente iniciar o Halloween. Eu sabia que ele ia ser o mais leve de todos da lista que eu peguei, mas eu não acho que ele precisa ser lido no Halloween. Você pode ler esse livro em qualquer época do ano. A parte do pós-vida é bem curta. Eu achei que ele fosse aprofundar um pouco mais nisso, que pelo menos a autora fosse gastar um pouco mais de história na pós-vida, só que não. É algo assim muito passageiro, então ele não necessariamente precisa ser lido no Halloween, e eu não acho que ele vá te entregar os sentimentos de Halloween, sabe? Que era o que eu estava buscando. Talvez essas minhas expectativas também estivessem no lugar errado, mas é basicamente essa minha opinião de O Amor Depois da Minha Vida. Eu gostaria de ter gostado mais, infelizmente não aconteceu. Faz algum tempo já que eu tenho um certo problema com histórias de romance que tentam ser muito engraçadas. Eu acho que tem uma hora que fica forçado, e eu sinto que aconteceu isso também nessa história. Não sei, né? Quem sabe algum dia eu não pego um livro engraçado de romance que realmente me faça sentir que é engraçado e não ficar forçando a situação pra cima de mim. Mas eu tenho esperanças de que as próximas leituras vão ser boas, então vamos para o meu próximo livro de romance de Halloween. Cheguei no capítulo 17 de O Amor Não Morreu. E esse livro vai contar a história da Florence. Ela é uma ghostwriter. Isso quer dizer que ela escreve livros para uma outra autora. E os livros serão publicados com o nome dessa autora. Então ninguém sabe que ela escreve para uma autora famosa. E o sonho da Florence sempre foi ser uma escritora. Ela já escreveu um livro, só que não foi tão bem. Então assim ela muda de carreira e se torna uma ghostwriter. Acontece que faz um ano que a Florence passou por uma grande decepção amorosa. E ela não acredita mais no amor. Isso até seria ok pra ela se não fosse o fato de que ela escreve livros de romance que tem que ter finais felizes. E a Florence está escrevendo um livro neste momento, só que ela não consegue finalizar o livro porque ela simplesmente não acredita mais no amor. Então nada faz sentido na cabeça dela e ela não consegue achar o felizes para sempre do casal que ela tá escrevendo. No primeiro capítulo a gente acompanha a Florence indo pra essa editora pra qual ela trabalha pra conhecer o novo editor dela. Acontece que esse homem é o mais lindo que ela já viu na vida. Ele tem 1,90 m, tem cabelos escuros, olhos castanhos aconchegantes e ele é simplesmente um homem maravilhoso. Ela fica toda boba, só que ela está ali com um objetivo, que é conseguir um aumento do prazo que ela tem pra entregar o livro, porque ela simplesmente não consegue escrever mais. Só que esse editor, apesar de ser muito lindo, ele não é tão compreensivo e ele dá um prazo final pra ela. Ela precisa entregar esse livro logo. A Florence tá tentando entender como é que ela vai fazer essa proeza quando ela tem a notícia de que uma grande tragédia aconteceu na família dela. Ela então pega suas coisas, porque ela mora em Nova York, e volta pra cidadezinha dela onde ela cresceu. Nessa cidadezinha, a família dela é super conhecida porque eles têm a única funerária da cidade. Não só isso, como é um negócio de família mesmo. Eles têm muito orgulho do que eles fazem. Chegando nessa cidade, ela tem que lidar com essa tragédia pessoal, ela tem que lidar com a volta dela pra essa cidadezinha que fazia 10 anos que ela não voltava. Não só isso, como num belo dia fatídico, ela abre a porta da funerária da família dela e lá na
na porta tem uma pessoa que ela conhece, o seu editor. Só que ele não tá tão físico quanto ele deveria, porque agora o editor dela também é um fantasma. Aliás, falei pra vocês que a Florence vê fantasmas desde criança? Esse livro é uma confusão de coisas e eu tô gostando muito dele. Eu tô praticamente me encaminhando pra metade da história e eu tô muito curiosa. Eu já consigo falar pra vocês que eu tô sentindo que ele é melhor escrito do que o primeiro livro desse vlog. Eu sinto que as coisas estão funcionando mais e que a história tá fazendo um pouco mais sentido. Eu acho que a autora tirou um tempo maior pra descrever as coisas e eu tô muito curiosa pra saber por que é que o editor que tá falecido, né, coitado, apareceu na porta da Florence, qual é a ligação deles, como que ela vai lidar com a situação dela. Eu tô real muito investida nesse livro e eu tenho esperanças de gostar. Eu sei que é preocupante eu falar isso porque no primeiro eu falei a mesma coisa e eu acabei decepcionada no final, mas eu sinto que esse aqui vai me agradar mais do que o primeiro. Então essa é a minha opinião da metade do livro, né, da primeira metade. Eu espero muito gostar e eu já tô pensando qual filme que eu vou assistir pra combinar com esse livro aqui. Apesar de não ser exatamente o mesmo tema, porque esse livro aqui envolve muito romance, muita coisa familiar, eu ainda acho que tem um filme que vai combinar com essa coisa de eu vejo fantasmas, e não é O Sexto Sentido, tá? Eu pensei em reassistir Gasparzinho, porque faz muito tempo que eu não assisto, e eu assisti quando eu era criança, então eu acho que eu preciso dar uma chance pra esse filme. Vou aproveitar que tô na metade do livro, vou continuar minha leitura, claro, mas também vou fazer uma pausa pra reassistir Gasparzinho, porque eu acho que ele merece esse lugar de destaque aqui. Eu espero gostar do livro e do filme, então vamos continuar o vlog. Finalizei a minha leitura de O Amor Não Morreu e eu já vim comentar tudo também porque vocês viram que eu assisti Gasparzinho. Eu acho que as histórias combinaram tanto que cabe, assim, duas opiniões juntas aqui. E assim, gente, tá muito, muito, muito calor. Gostaria eu de estar fazendo um vídeo de Halloween no inverno ou no outono, né, que no caso é quando o Halloween acontece. Aquele ventinho fresco, as folhas laranja, mas infelizmente moro no Brasil durante a época de Halloween, então eu tenho que lidar com o calor. Hoje tá 38 graus, o ventilador tá ligado. Eu espero que esse vídeo esteja ficando bom. Mas, então, vamos falar sobre o livro. Finalizei essa leitura e eu adorei esse livro. Ele é perfeito pra ler na época do Halloween. Esse é um romance que é mais do que um romance romântico. Eu vou explicar pra vocês por que eu acho isso. Quando eu falei a sinopse pra vocês, eu também comentei que a nossa protagonista volta pra cidadezinha dela por conta de uma tragédia pessoal. Não vou falar o que acontece, mas eu acho que esse livro traz muitos outros fatores além do romance que fazem ele ser muito rico e ser uma história muito legal de ler. Aqui atrás tem um blurb do The New York Times, né, que é um jornal que vê os best-sellers, os livros mais vendidos, etc. Eles também fazem um review do livro. E aqui tá escrito assim: todo mundo precisa saber como este livro é bom. Ele vai fazer você rir durante a cena do funeral e chorar quando a festa começar. E eu concordo 100% com essa opinião, porque é um livro que mistura tantas coisas, tantos sentimentos, que você ri no momento que era pra ser triste e você chora no momento que era pra ser feliz. Ele mexe muito com as nossas emoções e isso foi uma das coisas que eu mais gostei nessa história. Eu acredito que eu nunca li Ashley Poston, eu não lembro assim de cabeça algum outro livro dela que eu tenha lido. Acredito que essa aqui tenha sido a minha primeira experiência com a autora, mas eu adorei. A escrita dela é super poética. Se eu estivesse marcando esse livro, eu ia ter um monte de coisas pra marcar, várias citações interessantíssimas, várias citações lindas, e eu acho que isso também deixa o livro mais rico, porque ele não é um livro qualquer. Eu não quero falar que ele é qualquer, mas o primeiro livro desse vlog, eu senti que ele era um pouco mal escrito, sabe? Se comparado com esse aqui. Eu sinto que
aquele lá era, por exemplo, a primeira experiência da autora. Então ela tinha uma história e ela colocou a história no papel. Esse daqui eu sinto que, apesar de haver uma história por trás, né, haver um plot, toda uma narrativa, eu sinto que a escrita dele é outra coisa à parte, sabe? Que deixa a história ainda mais bonita, ainda mais rica. E esse livro, como eu falei, mistura muitas coisas. A nossa protagonista, como eu falei na sinopse, volta pra cidadezinha dela e a família dela tem uma empresa, né, de funerais. Eles têm uma casa funerária, basicamente. Esse é o negócio da família. Então esse livro já é um pouco mórbido. Só que ele faz essa parte do velório ser uma parte linda. Ele traz muitos sentimentos pra essa coisa da morte. Nesse caso, a morte não é vista como o fim da vida, mas a morte é vista como um ponto e vírgula, sabe? Até porque a nossa protagonista vê fantasmas, então ela sabe que a vida não acaba ali. Eles lembram tudo que você viveu, eles lembram tudo de bom que você viveu. Nessa tragédia pessoal da nossa protagonista, ela relembra muitas das coisas boas, muitas lembranças que ela teve com a família. Então é assim, uma celebração da vida da pessoa, ao invés de, a pessoa morreu, vamos enterrar, sabe? É meio mórbido falar isso, mas eu achei que ele trouxe uma beleza extra pra essa questão do fim da vida. Ele traz assuntos como o luto pessoal, que é uma dor que nunca sai, mas você vai se acostumando com essa dor até o ponto de você amar essa dor. É uma coisa que eles falam nesse livro. O luto é uma lembrança que essa pessoa existiu e que ela fez diferença na sua vida. Esse livro também fala sobre família, o fato de que a nossa protagonista fugiu da cidade dela por uma série de coisas e ela nunca voltou pra cidade. Ela sente muita falta da família, dos irmãos, e ela reencontra essa família, sabe? Ela lembra como é bom viver com eles. Esse livro também fala sobre se encontrar, porque a nossa protagonista tá completamente perdida, ela não consegue finalizar a história dela porque ela simplesmente acha que o amor morreu, ao mesmo tempo que ela percebe que ela tava muito machucada e que ela tinha muitos traumas com relação a isso e que ela precisava de uma certa cura, sabe? Pra ela voltar a entender que a vida vale a pena viver e que o amor não está morto. E em quarto e último lugar, eu diria que esse livro traz um romance. Mas ele não é o foco, gente. O romance é algo que é acrescentado na história porque faz sentido existir um romance. Mas se você for ler esse livro com as suas expectativas no romance, na relação romântica entre a nossa protagonista e o interesse romântico dela, eu acho que você tem que dar um passo pra trás e se acalmar, porque esse livro é mais do que o romance, sabe? Ele traz outras coisas que são tão lindas quanto. E quando eu comecei esse livro, eu jurava que era um romance puro e simples. Quando eu percebi que ele não ia ser um romance puro e simples e que as minhas expectativas estavam no lugar errado, eu acabei reajustando as minhas expectativas para aquele negócio de família, sabe? De amor familiar, de ter amigos, e aí ele funcionou muito bem pra mim. Então, eu acho que esse livro é mais do que um romance romântico, ele é um romance que fala sobre todos esses assuntos que eu falei pra vocês, é um livro muito bem escrito, tem uma escrita muito poética. Eu não vou dizer que eu me apaixonei completamente pela história, porque eu acho que alguns pontos poderiam ter sido melhores. Por exemplo, a nossa protagonista foge muito das coisas, e depois de um tempo isso fica um pouco cansativo. Eu acho que ela poderia enfrentar mais as coisas de frente, sabe? Dialogar mais com as pessoas, porque isso resolveria muitas questões mais facilmente, só que assim, né, é um livro. E se isso acontecesse, ele teria algumas boas páginas a menos, né, porque não ia causar essa tensão e tal. Então eu entendo porque ele é assim, mas eu ainda acho que vale muito, muito a pena vocês lerem esse livro. Eu gostei muito dele, acho que ele é perfeito pro Halloween, porque nós temos essa coisa da morte, né, dos funerais, nós temos essa coisa dos fantasmas, e ele traz muito essa coisa de que o luto é apenas uma outra forma de amor, é uma coisa bem mórbida, só que leve e fofa. Então, recomendo muitíssimo pra vocês esse livro aqui no Halloween. E essa é a minha brevíssima opinião de O Amor Não Morreu. Eu sinto que eu poderia falar muito mais coisas pra vocês, mas eu acho que eu vou estragar a experiência de vocês com esse livro se eu falar muito. E eu não vou fingir que eu não tô suando, tá, gente? Porque eu tô suando e muito. Mas eu queria comentar um pouquinho sobre como foi reassistir Gasparzinho, né? Porque eu assisti esse filme quando eu era criança. Eu lembro de algumas cenas dele, mas ele saiu muito próximo do meu nascimento, né? Eu nasci em 96, esse filme é de 95. Então eu sinto que eu assisti muito nova pra realmente aproveitar a história de Gasparzinho. Mas no filme a gente tem uma protagonista, ela tem 12 anos, se eu não me engano, e o pai dela é um psicólogo de fantasmas. A mãe dela acabou falecendo e desde então o pai dela nunca superou essa história de amor. Ele decide se tornar um terapeuta de fantasmas pra ver se ele encontra o fantasma da mulher dele que faleceu. E junto com essa história nós temos uma mansão que é mal assombrada, né? Nós temos fantasmas.
Um deles é o Gasparzinho, que no filme ele chama Casper, e eles acabam se encontrando porque a nossa protagonista Cat e o pai dela vão pra essa mansão pra tentar tirar esses fantasmas dali. Só que o Casper é um tipo diferente de fantasma, ele é um fantasma camarada, né, que na minha época a gente chamava de Gasparzinho, fantasma camarada, enfim. E aí é toda essa história de romance barra aventura, porque o Casper, ele imediatamente se apaixona pela Cat, só que ele é um fantasma, não tem como eles ficarem juntos, né. Só que assim, gente, reassistindo esse filme, eu dei muita risada, ele é muito engraçado, ele tem aquela coisa de filme dos anos 90, que é meio absurdo, assim. Tem uma história de romance tão linda e tão fofa, que casou perfeitamente com O Amor Não Morreu. Juro, eu achei que o filme ia ser, assim, mais infantil, sabe? Ele não ia puxar muito pra essa questão. Só que no final, quando eu fui fazer uma comparação entre os dois, porque eu escolhi Gasparzinho pra combinar com O Amor Não Morreu, eu percebi que fez muito sentido a minha escolha. Primeiro porque a nossa protagonista vê esse fantasma, né? A Cat enxerga o Gasparzinho. Ele é um fantasma que aparece pra todo mundo, tá? Diferente do livro, que só a nossa protagonista vê os fantasmas. Em Gasparzinho, o Casper aparece pra todo mundo, ele é um fantasma comum. Ela também é uma garota comum, só que eles têm essa coisa do primeiro amor, sabe? É muito fofo ver o Casper se apaixonando pela Cat. Existe um plot twist no filme e, gente, deixa eu falar pra vocês um negócio, porque assim, eu assisti agora, né, com 27 anos, e seria muito estranho eu sentir isso agora. Mas, se eu fosse adolescente, se eu tivesse assistido esse filme com 10, 11 anos, eu teria um crush gigantesco no Casper, juro. Esse menino, gente, eu senti naquele momento no meu coração que ele teria sido um crush gigantesco da minha infância, se eu tivesse assistido esse filme e lembrado dele na minha infância, porque, gente, esse menino é simplesmente incrível. E tem essa coisa de amor entre eles, só que o filme é mais do que isso, sabe? Existem cenas muito engraçadas, existe essa coisa absurda de fantasmas que estão assombrando essa mansão, ao mesmo tempo em que existe emoção por trás disso, emoção por trás da história do Casper, e casou tão bem com O Amor Não Morreu, que também é mais do que um livro de romance romântico. Enfim, gente, eu recomendo os dois pra vocês, eu acho que nessa etapa do vlog eu posso recomendar os dois pra vocês. Gasparzinho é bem menos absurdo do que o primeiro filme que eu assisti, né, que é A Morte Lhe Cai Bem, mas ainda assim eu acho que combina super. Até agora estamos indo muito bem. Agora eu vou pegar Morando com um Vampiro, porque nós estamos nos encaminhando para o fim do vlog, né, nós estamos começando a pesar um pouquinho a mão para o Halloween. O primeiro livro foi bem levinho, quase que não cabe ali no Halloween. O segundo livro já foi bem mais presente, essa questão da coisa mais sombria. Agora nós vamos Morando com um Vampiro, que é uma criatura das trevas, né? E depois a gente parte para a nossa última leitura, que eu acho que realmente vai ser pesada, porque tem uma lista de gatilhos enorme. Mas, enfim, espero que vocês estejam gostando muito desse vídeo, eu tô adorando fazer. E vamos continuar a nossa jornada rumo ao Halloween. Gente, que calor! Mas, então, eu estou aqui porque eu cheguei na página 100 de Morando com um Vampiro e eu tô simplesmente apaixonada por essa história, vocês não têm ideia. Esse livro vai contar a história da Cassie. Ela é uma artista que estudou artes no colégio, na faculdade, etc. Só que, infelizmente, ela não consegue achar um bom emprego nessa área. Ela acabou de ser despejada do apartamento onde ela vivia porque ela não consegue pagar o aluguel. Ela tenta achar um outro lugar pra morar até que ela acha esse anúncio muito estranho de um lugar aparentemente maravilhoso numa localização incrível de Chicago, só que o preço dele tá muito baixo e ela fica achando que tem alguma coisa errada porque tá muito bom pra ser verdade. Só que no desespero ela acaba decidindo tentar, né, ver se esse apartamento tá disponível ainda. Ela entra em contato e eles combinam, né, um dia pra ela ir visitar esse lugar pra ver se ela vai querer alugar o quarto extra. Chegando nesse apartamento, ela conhece o Frederick e ele é muito estranho. Ele é o dono do apartamento, ele é o homem mais lindo que ela já viu na vida dela. Só que ele usa roupas muito antigas, ele fala de uma forma muito formal e ele é meio esquisito. Fora que o lugar, o apartamento, apesar de ser lindo, também tem umas coisas meio esquisitas acontecendo. O fato de que o apartamento é super escuro, os móveis são muito antigos e as regras que o Frederick fala pra ela, né, regras que ela não pode quebrar, tem alguns cômodos que ela não pode entrar, e também o fato dele não ficar em casa durante a noite, porque ele trabalha durante a noite e dorme durante o dia. Mas a Cassie acha
que é uma ótima opção pra ela, porque realmente o preço tá muito abaixo do mercado e é um apartamento maravilhoso, com um quarto super espaçoso, então ela aceita. Acontece que um dia a Cassie abre a geladeira e se depara com várias bolsas de sangue. E é aí que Frederick admite pra ela que, na verdade, ele é um vampiro. E é basicamente isso que vai contar esse livro de romance entre um vampiro e uma humana. Gente, eu tô amando. Não é uma surpresa, porque eu já amo muito histórias de vampiro. Eu acho que não tem um livro de vampiro que não me agradou, juro. Tem até um vídeo aqui no canal onde eu leio vampiros, tá? Românticos. E é esse o título do vídeo, Vampiros Românticos, que foi muito legal de fazer. Eu quero fazer outras edições já. Eu até poderia ter colocado esse livro num outro vídeo de vampiros, porque faz sentido. Mas eu tô muito feliz de ler com vocês, porque tá sendo uma leitura tão incrível. E eu juro, eu li 80 páginas só hoje. Foi incrivelmente fluido, é engraçado, ao mesmo tempo em que o Frederick, ele é estranho e apaixonante, sabe? Ele tem aquela coisa de um homem lindo e maravilhoso, como se fosse o Sr. Darcy, assim. Mas ele também tem umas coisas muito esquisitas, o modo como ele fala, ele é super cavalheiro, porque ele é um cara, né, um vampiro de 200 anos. Tudo faz sentido nesse livro, eu juro. Eu tô muito apaixonada pela história. Só que eu ainda tô na página 100, né? Então eu espero que até o final eu continue apaixonada por essa história, porque ela tem muito potencial de ser um dos melhores livros desse vlog. Essa é a minha opinião inicial do livro, depois eu volto pra comentar com vocês o que é que eu achei. Mas, pra combinar com a minha leitura, eu acabei comprando um doce, então eu vou comer com vocês agora. Porque assim, gente, se não for pra fazer um vlog de Halloween completo, com direito a filme e comida, eu não quero fazer. Então vamos nessa, continuar a minha leitura e degustar alguns doces. Uau, a Paloma gostou de um livro de vampiro. Que inédito na vida dela como leitora, não é, gente? Ai, eu não tenho palavras. Eu adorei esse livro. Ele foi tudo que eu tava esperando, divertido, fofo, engraçado, com vampiro, tudo pra mim. Fico muito feliz em dizer pra vocês que a minha opinião da metade do livro continuou a mesma até o final. Ele foi muito divertido. Nós temos dois protagonistas opostos, só que nesse caso eu não diria que é muito de personalidade, assim. Eu diria que é apenas de estilo de vida mesmo. Porque quando a gente fala de protagonistas opostos, geralmente a gente pensa naquele casal que é o Sol e a Lua, né? O Golden Retriever e o Gato Preto. E isso tem muito a ver com a personalidade dos dois. Eu acho que nesse caso, os dois têm praticamente a mesma personalidade, os dois são positivos, os dois estão de bem com a vida, vamos dizer, entre aspas. Só que eles têm um estilo de vida completamente diferente, por isso a capa é dividida. Eu não acho que seja um casal, assim, tão diferente um do outro. A gente começa com a Cassie, a nossa protagonista. Ela é engraçada porque mesmo que você não esteja exatamente na situação dela, em algum momento dessa história você vai se identificar com as coisas que ela passa, com a vida dela. No caso, eu me identifico um pouco mais do que eu gostaria. Ela tá meio desesperada porque ela não consegue um bom emprego na área dela e assim, gente, eu já passei por isso. Eu acho que nesse momento eu superei essa dificuldade, esse obstáculo na minha vida. Só que ainda assim, eu me identifico com a Cassie nessa questão de trabalho. Ela é muito engraçada, gente, só que ela não é aquele engraçado forçado do primeiro livro, sabe? Eu acho que ela é engraçada simplesmente porque ela tá vivendo a vida dela e às vezes ela é engraçada. E nós temos o nosso protagonista Frederick, ele é um amor de pessoa, juro. Apesar dele ser um vampiro, ele é daquele cara super cavalheiro e existe uma coisa, gente, muito, muito sexy em um homem que é vulnerável e que é curioso. Eu não sei, eu já li outros protagonistas desse tipo. Eu acho que se eu lesse uma história, porque eu ainda não li, em que o homem vai pro futuro, sabe? No caso, o cara do passado vem pro nosso presente, eu ia gostar. Eu já vi que tem livros com essa pegada, com esse trope. Tem filmes com esse trope que eu já assisti e eu gosto muito, assim, o fato da mulher ter que ajudar o homem, sabe? Só que ao mesmo tempo ele é super cavalheiro, ele é engraçado também, porque tem coisas que ele não sabe, assim, coisas muito básicas. Então eu gostei muito deles como casal, eu acho que rola uma química muito clara e isso eu não fiquei decepcionada. Antes que eu esqueça de falar pra vocês, com relação ao romance
romance deles, existe sim uma cena picante e ela é bem longa, eu diria que é um capítulo inteiro, assim. Então fica aí avisado caso você não goste de ler esse tipo de cena. Mas se você só gosta de ler esse tipo de cena, talvez não seja um livro pra você, porque eu acho que, assim, apesar de ter muita tensão entre eles desde o começo, quando eles se conhecem, eles só vão realmente tomar uma atitude numa certa parte da história que é mais pro final. E é só essa cena íntima que tem, assim. Eu acho que a autora foi bem equilibrada em colocar esse acontecimento no livro. Não sei se vocês repararam, mas eu tô ficando doente. Acho que vai dar pra ouvir na minha voz, porque eu tô com o nariz completamente entupido. E tem uma coisa muito legal que eu observei nessa história, que não é, assim, único dessa história, sabe? A maioria dos livros de romance de vampiro que eu leio tem essa questão, e eu acho que é muito legal da gente observar isso, é o fato dos autores lidarem com toda essa miscelânea de vampiros que a gente tem de forma diferente. Porque, assim, nos dias de hoje, em 2024, a gente tem muitas histórias de vampiro por aí. Não só livros, como filmes, como séries, enfim. Mídias de vampiros em todo lugar. E cada um fala uma coisa. São tantas histórias que trazem diferentes características de vampiros que você não sabe exatamente no que acreditar. E eu sempre fico reparando como é que os autores utilizam de toda essa variedade de características para criar a sua história. Nesse caso, aqui, o Frederick, ele tem muitas coisas que a gente já viu em outras histórias. Por exemplo, o fato de que ele precisa ser convidado para entrar na residência de alguém, porque um vampiro não pode simplesmente entrar na casa de alguém. Como também ele desmente outras coisas, sabe? No sentido de, ah, não, isso aqui eu não faço, isso aqui foi criado por outra pessoa. Ah, essa outra característica é um mito realmente, não existe aqui na minha sociedade de vampiros. E eu sempre gosto muito de ver, porque são tantas coisas diferentes que a gente vê nessas mídias, que eu fico imaginando, sabe, como deve ser difícil você escolher o que você vai absorver na sua história e o que você não vai absorver. Então, no caso, eu gostei muito do Frederick como um vampiro. Eu acho que ele é um vampiro muito sutil, assim. Não existe aquela coisa pesada de vampiro, sabe? Eu acho que ele é um homem que acaba sendo um vampiro. E essas poucas características são incluídas na história. Mas assim, eu gostei muito. Eu acho que ele foi muito sutil como esse personagem. E no geral, gente, eu gostei muito, muito mesmo dessa história. Como eu falei, é um livro muito fofo, muito despretensioso. Ele é engraçado. Ele é um pouquinho absurdo às vezes, principalmente no final. Achei o final meio absurdo. Mas ainda assim, eu acho que eu gostei muito desse livro porque ele me lembra muito Teto pra Dois, da Beth O'Leary, que é um dos meus livros de romance favoritos. Em Morando com um Vampiro, como eles vivem na mesma casa em horários diferentes, assim como em Teto pra Dois, eles também têm que deixar bilhetinhos um pro outro, porque acaba que eles não se encontram muito, assim como em Teto pra Dois. Então, quando eu peguei essa parte da história, quando eu percebi que a história ia ser desse jeito, eu imediatamente gostei, sabe? Eu fui, assim, meio que parcial nessa questão. Eu imediatamente gostei dele porque ele me lembrou muito de Teto pra Dois, que eu já amo. Então, se você gostou de Teto pra Dois, você vai gostar de Morando com um Vampiro. A única diferença é que no da Beth O'Leary são 2 humanos, e nesse aqui nós temos uma humana e um vampiro. Mas no geral, eu adorei esse livro, ele é super fofo, despretensioso, ele é ótimo pra ler no Halloween também. Apesar de que, se eu fosse ranquear os livros, eu colocaria esse daqui atrás de O Amor Não Morreu, porque eu sinto que O Amor Não Morreu, tô olhando pra ele aqui, ele traz um pouco mais essa questão do Halloween, sabe? Eu acho que ele traz mais reflexões sobre essa parte mais mórbida do Halloween. Enquanto que esse aqui, o único elemento halloweenesco que a gente tem é o fato de que nós temos um vampiro. Eu não sei se isso é um spoiler ou não, mas o nosso vampiro Frederick tem um melhor amigo, que é o Reginald. E ele é um cara muito, assim, daqueles bem convenientes, sabe? Então a gente não gosta muito dele. Só que aqui no final, o Frederick fala que o Reginald tá numa enrascada porque ele acaba se apaixonando pela pessoa que cuida das finanças dele. Eu adoraria que a autora escrevesse um livro com o Reginald como protagonista vampiro. Eu não sei se ela tem a intenção de fazer desse livro uma série de livros sobre vampiros diferentes, mas eu totalmente compraria todos. Meu último comentário, prometo, é que aqui no final a gente tem esse resumo da vida da autora, que é a Jenna Levine. E, gente, eu amei o jeito que tá escrito, assim. Eu não sei se foi ela que fez esse resumo ou se foi a editora dela que fez, mas no geral tá muito incrível e eu vou ler pra vocês. De dia, Jenna Levine trabalha para ampliar o acesso a moradias populares no sul dos Estados Unidos. À
noite, ela escreve romances em que coisas ridículas acontecem com pessoas bonitas. Quando Jenna não está escrevendo, é possível encontrá-la vendo dramas coreanos aos prantos, começando projetos de tricô que nunca vai terminar ou aproveitando o tempo com a sua família e seu pequeno exército de gatos. Gente, fala se não é uma icônica. Ela é uma diva completa e eu tô muito animada pra ler mais livros dela. Eu adorei esse livro, como vocês claramente podem ver. E pro nosso filme, eu acabei demorando um pouco, né? Porque assim, gente, eu não ia assistir nenhum filme pra esse livro, porque eu acho que eu já consumo muitas mídias de vampiro e não faria sentido, sabe? Eu assistir um filme aqui porque eu acho que já tá suficiente. Mas tem um filme que eu quero muito assistir, que eu fico enrolando, gente, há tempos, porque ele lançou em 2012, pra vocês terem noção. E desde então eu quero assistir, que é O Sombras da Noite. Esse filme foi dirigido pelo Tim Burton e ele tem vários atores muito famosos. Eu quero muito assistir. E eu não sei exatamente do que é que fala, mas eu acho que o protagonista, que é o Johnny Depp, é um vampiro. Acho que eu vou assistir esse filme. Eu não tenho certeza do que é que eu vou achar, mas enfim, só pra não ficar assim incompleto, sabe? Pra eu deixar esse livro em branco com o filme. Depois do filme, a gente vai para o último livro desse vlog, que é Cutelo e Corvo. Eu não sou muito fã desse título, mas ele é literalmente o título em inglês traduzido, e eu espero gostar. Eu não tenho a mínima ideia do que eu vou achar desse livro, gente, juro. Esse daqui é uma incógnita total, mas eu espero que vocês estejam gostando de me acompanhar nesse vlog. Eu não acredito que esse livro existe. Eu não acredito que a editora Arqueiro publicou esse livro aqui no Brasil. Esse livro foi um dos romances, se não o romance mais esquisito que eu li nos últimos tempos. Ele é super gráfico, super violento, tem muitas cenas picantes, bem descritivas, é um dark romance, vamos colocar, e ele estranhamente funciona, porque eu gostei dele. Nesse livro, os nossos dois protagonistas são muito estranhos como protagonistas, mas eles também funcionam. O bom desse livro é que a gente tem os dois pontos de vista, então tanto o ponto de vista da Sloane, que é a nossa protagonista feminina, quanto o ponto de vista do Rowan, que é o nosso protagonista masculino. Eu amo quando tem os dois pontos de vista, porque eu posso ver os homens sendo completamente vulneráveis pelas mulheres que eles são apaixonados. É aquela coisa, né, gente? Eu acho que o ponto de vista masculino, ele só acrescenta na história, então eu fiquei muito feliz quando vi que tinha ponto de vista dele. Eu não entendi exatamente qual é o trabalho da Sloane, porque a autora não entra em muitos detalhes, mas ela trabalha no mundo corporativo. Enquanto que o Rowan é um chefe, ele tem restaurantes, e os dois vivem uma vida normal em sociedade, só que eles têm um hobby meio estranho, porque os dois são assassinos. Eles são serial killers de outros criminosos. Eles só... Como que eu posso falar desse livro sem o YouTube completamente ficar louco? Eles só
matam pessoas que são ruins. Então eles são meio que serial killers do bem. Eles acabam se encontrando no início do livro, assim, logo no primeiro capítulo, por conta de um caso específico. E imediatamente rola uma química entre eles. O Rowan é daqueles caras que, assim, se apaixona amor à primeira vista, sabe? Só que a Sloane, ela é um pouco resguardada, assim, com relação aos sentimentos dela. Então o Rowan, pra tentar se aproximar da Sloane, cria uma competição entre eles. Então todo ano eles vão se encontrar numa data específica e caçar uma pessoa específica. Quem conseguir chegar nessa pessoa primeiro ganha. E aí essa competição começa, passam-se 4 anos até eles realmente começarem a ter uma coisa um pelo outro ali mais presente, e a partir daí o livro junta os dois, sabe? A narrativa, ela junta. Porque quando essa competição começa, eles não exatamente estão no mesmo lugar, eles só se encontram uma vez por ano. Depois de 4 anos é que a narrativa vai juntar e eles vão estar no mesmo lugar, por exemplo, por vários meses. E eu gostei muito dos dois, eu acho que os dois têm características muito distintas que fazem eles serem muito interessantes. A Sloane é uma mulher muito forte, ela, como eu falei, ela é resguardada dos seus sentimentos, só que ela é muito metódica, assim. E eu tô falando exatamente daquilo que vocês estão pensando. Nas cenas gráficas de violência da Sloane, quando ela está caçando alguém, vamos colocar dessa forma, ela é muito metódica, ela sabe exatamente o que ela vai fazer, ela é muito controlada, e é muito interessante ver o modo como ela trabalha. Enquanto que o Rowan, ele é mais selvagem, assim, ele se deixa tomar pelas suas emoções e ele é aquele cara mais violento e mais descontrolado, vamos colocar. E os dois acabam funcionando muito bem juntos porque eles têm essa coisa em comum que é muito bizarra, só que ao mesmo tempo é bonito de ver duas pessoas se encontrando uma na outra, sabe? Porque eles têm bem claro, assim, quem eles são. Só que é bonito você ver eles se encontrando um no outro. Eu não sei falar sobre esse livro, gente, eu não tenho a mínima ideia do que eu tô falando porque esse livro é muito bizarro, mas enfim. Acontece que quando a gente entende a narrativa, né, quando você pega o tranco da narrativa, aliás, eu acho que eu nem peguei o tranco dessa narrativa porque o primeiro capítulo já é interessantíssimo, assim, eu não consegui parar de ler, gente, eu juro. Foram muitas páginas da primeira vez, foram outras muitas páginas da segunda vez, eu li esse livro muito rápido, eu não conseguia me desprender da história. Existe um drama, tá? Tem uma parte ali que existe um drama. É um livro que tem vários clichês e é um livro que tem muitas cenas descritivas picantes. E eu coloco isso pra vocês porque cenas picantes não são estranhas pra mim, mas faz muito tempo que isso deixou de ser prioridade em livros de romance, ao meu ver. Agora eu sou mais daquelas pessoas românticas mesmo, né, que gosta de ver o relacionamento e não exatamente a parte física. Então eu admito que eu fiquei um pouco incomodada com a descrição das cenas. Eu não acho que pra mim foi necessário elas existirem, mas elas estão aqui pra, assim, por entretenimento, sabe? Então eu não acho que isso é um ponto negativo da história, eu só acho que pra mim não precisava. Mas tem, bastante, então cuidado. Até porque, gente, os dois são bem sombrios, assim, então as cenas deles são descritivas da mesma forma que as cenas violentas são descritivas, as cenas picantes também são. É um livro que tem tensão entre nossos protagonistas, tem morte, tem romance, tem drama, tem perseguição, tem cenas fofas, tem cenas engraçadas. É uma mistura muito estranha que funcionou muito pra mim. Eu acho que esse livro, apesar dele ser um livro mais de 18 anos, tá escrito atrás, ele é um livro adulto, eu ainda acho que vale muito a pena vocês lerem, caso vocês gostem de dark romance, tá? Eu não sou, assim, tão fã desse subgênero do romance, mas de vez em quando, né, eu ponho meu pé lá no lago do dark romance e funciona, como nesse caso funcionou pra mim. Eu gostei muito desse livro, eu não vejo a hora de ler os próximos volumes. São 3, né, aqui em cima tá escrito Trilogia Morrendo de Amor, o que eu achei genial, porque é literalmente... E o segundo já tá aqui atrás, vai ser Couro e Rouxinol. No segundo livro, nós temos um casal pronto já, e no terceiro livro a gente também já tem o casal pronto, porque eles são introduzidos nesse primeiro volume. O Rowan é o filho do meio de 3, então ele tem um irmão mais velho e um irmão mais novo. O irmão mais velho dele é o Lakeland, e o irmão mais novo dele é o Fionn. Eu não sei se eu tô falando certo, porque os nomes deles são bem complicados. A Sloane, a nossa protagonista desse livro, tem uma melhor amiga que chama Lark. A Lark e o Lakeland vão ser o casal do segundo livro, e já deu bastante a entender, assim, que já tem coisa acontecendo com eles aqui neste. Enquanto que
Tem uma cena específica desse livro que eles vão pra casa do irmão mais novo do Rowan, que é o Fionn. E lá eles conhecem a Rose. Ela não exatamente tá num relacionamento com o Fionn, mas dá a entender que eles são um casal. E eu acredito que eles vão ser o casal do terceiro livro. Então é basicamente um livro pra cada irmão. E os 3 irmãos são muito interessantes. Eu acho que os personagens secundários dessa história, gente, foram muito incríveis. A Lark, ela é muito interessante. A Rose apareceu pouquinho, assim, a história dela, mas aparentemente ela já morou num circo, então, assim, eu acho que ela vai ser interessante também. E os 3 irmãos têm um passado um pouco mais sombrio. O Rowan é o irmão do meio, então ele é meio selvagem e impulsivo, enquanto que o irmão mais velho dele, o Lakeland, eu acredito que ele seja mais controlado. E o que o Rowan faz de hobby, o Lakeland faz de profissão, se eu não me engano. Ele também tem uma loja de couro, por isso que o livro chama Couro. E Rouxinol, porque a Lark é cantora. Enquanto que o irmão mais novo do Rowan, o Fionn, é médico. Então assim, gente, todos eles foram muito interessantes, eles foram introduzidos de forma muito sutil, e eu acho que vai funcionar muito essa trilogia aqui no Brasil. Pelo menos pra mim vai funcionar, porque eu não vejo a hora de continuar a ler. Meu único ponto negativo desse livro é que eu gostaria que a autora tivesse aprofundado um pouco mais a história. Eu não sei exatamente quantas páginas tem. Tem 296. Se ela tivesse feito umas 350 páginas, eu estaria completamente satisfeita e teria sido 5 estrelas, assim, na minha cabeça. Porque eu senti que a história, o passado da Sloane não foi muito bem aprofundado, e eu gostaria que tivesse sido. Quando a gente conhece a Sloane e ela começa a se abrir pro Rowan, a gente tem um vislumbre do passado dela, do porquê que ela começou a fazer o que ela faz. E a gente tem essa coisa de protetora dos oprimidos, assim, sabe? Tanto que um dos motivos pra ela começar a fazer o que ela faz é pra proteger a Lark, né, que é a melhor amiga dela. Então elas têm uma relação muito profunda, assim, quase como irmãs de alma mesmo. E eu gostaria muito que a autora tivesse contado pra gente como é que foi essa primeira situação, sabe? E ela não fez. Então eu fiquei sentindo, assim, falta, sabe, de aprofundar a história, de saber um pouco mais sobre a vida da Sloane antes do livro começar, talvez a vida da Lark. Eu espero que no segundo volume, que a Lark é a protagonista, apareça mais coisas sobre a história delas, porque eu senti falta, assim. Meu único ponto negativo é que eu queria mais. É basicamente isso. O que é muito estranho, né, gente? Porque esse livro é estranho. Mas enfim, essa é a minha opinião de Cutelo e Corvo. Eu não gosto desse nome. Aliás, eu não procurei, mas eu vou procurar o título original agora pra saber o que é que tá escrito, porque eu odeio essa palavra, gente. Não funciona pra mim. Agora, eu fiquei ainda mais confusa, porque... Por que eles não fizeram isso? Enfim, o nome original é Butcher and Blackbird. Blackbird é pássaro preto, a tradução literal, mas o corvo realmente ficou melhor. Butcher é açougueiro, e ela chama o Rowan de açougueiro, é como se fosse um apelido carinhoso, assim, entre os dois. Eu não sei por que eles não deixaram açougueiro, eu acho que teria ficado muito melhor do que cutelo. Enfim, gente, opiniões. O segundo livro é Leather e Lark, o que ficou meio estranho mesmo, porque Lark é o nome dela. Eu gostei de Couro e Rouxinol, eu acho que até combinou, até porque é literalmente. O terceiro livro não saiu ainda, então a gente não consegue ver o título, mas... enfim, era só uma observação. E eu acabei esquecendo de falar sobre o filme que eu assisti com vocês. A minha opinião é bem rápida, tá, gente? Eu não gostei. Eu tive vários problemas com o filme, assim, só um comentário rapidíssimo pra vocês. Eu assisti porque tinha muitas pessoas famosas, eu falei pra vocês que eu já tinha muita curiosidade, só que, eu já tava muito entediada na metade do filme, eu acho que ele é muito longo pra nada, assim, não vi história interessante pra ter aquilo tudo de tempo. 2, tem um romance que não faz absolutamente nenhum sentido, assim, tem zero tensão, tem zero química, não sei por que existe. E 3, eu odeio Johnny Depp. Então eu acho que esse foi o meu maior problema, porque como ele é o protagonista do filme, gente, eu não consigo gostar dele, eu não consigo gostar do filme, não consigo gostar de nada. Eu não gostei, sabe? Basicamente isso. Eu acho que pode até ser um filme divertido pra gente assistir no Halloween, porque ele é muito... caricato, assim. Eu acho que o Tim Burton, eu não sei se foi culpa dele ou não, mas ficou meio pesado nessa coisa de caricatura de Halloween, sabe? Ele é um vampiro muito estranho, assim, ele é muito marcado, sabe? Diferente do livro, né, o Morando com o Vampiro, que eu falei pra vocês que o Frederick, ele era um vampiro muito sutil, assim. E nesse filme, Johnny Depp tá muito marcado como vampiro, é bem caricato, assim. Enfim, eu não gostei. É basicamente
basicamente isso. Não recomendo esse filme pra vocês, tem outros melhores. E depois de todo esse tempo, a gente finaliza o vlog de romances para se ler no Halloween. Apesar de eu claramente ter gostado muito de Cutelo e Corvo, eu ainda acho que O Amor Não Morreu tá no top 1 de livros pra se ler no Halloween com relação a romances. Eu acho que ele traz mais essa vibe, como que eu posso explicar pra vocês? Essa ambientação de Halloween. Eu sinto que Cutelo e Corvo, ele é mais específico, mais nichado, assim, sabe? Ele é violento, é um dark romance, enfim. Até funciona a gente ler nessa época, eu gostei de ter lido no Halloween, mas pra mim O Amor Não Morreu fica em top 1. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar. Se você tem mais sugestões de livros de romance para se ler no Halloween, que tem alguma temática desse tipo, deixa aqui nos comentários já pra fazer uma lista pro ano que vem. E me conta também se você já leu algum desses títulos, se você gostou ou não gostou, mas sem spoilers, tá? Só pra gente conversar nos comentários. O projeto de Halloween aconchegante em outubro tá só começando, então eu espero muito ver vocês no próximo vídeo aqui do canal, e eu espero que a gente faça desse mês um mês muito especial, com toda essa temática de Halloween. A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!